As plataformas têm alguma responsabilidade em relação ao que é colocado ali dentro pelos usuários, né? Os governos podem definir e traçar limites a respeito dessa questão para o funcionamento dentro dos países. Então, são discussões que vão se apresentando. E a grande questão é exatamente essa. Quem tem, afinal de contas, né, o poder, a capacidade, enfim, o direito de fazer essa moderação sobre o que se publica ou não publica, e a responsabilização e nas redes sociais. Até o momento a gente vinha com um desenho da Europa se apresentando sobre o tema, mas o recado que fica claro agora com esse novo momento e essa troca de governo dos Estados Unidos, pelo menos do ponto de vista jornalístico, a impressão que as empresas vão pro tudo ou nada. Se antes estavam dispostas a fazer algumas concessões, a entrar num debate, né? Agora parece que não resta mais nenhuma dessas grandes gigantes aí que tenha os seus ícones diretivos, os seus CEOs colocando a bandeira de que é a liberdade de expressão, e o regramento é esse mesmo, com as moderações sendo feitas pela própria comunidade de usuários. A gente está conversando sobre isso com um time de convidados. Agora sim, a informação que eu tenho aqui é que a gente conseguiu conectar o Matheus Soares. Então esse bloco eu vou abrir com ele para que a gente possa ouvir um pouquinho da visão do Matheus sobre tudo isso. Matheus, boa tarde para você, espero que você me ouça também. Olá, você tá me ouvindo, Rafaela? Agora tô ouvindo, conseguimos. Ah, graças a Deus. Desculpa atrapalhar 2 vezes aí o programa, mas muito obrigado pela oportunidade, tá? Saudações aí quem tá acompanhando a gente também. Bom, vocês já falaram muita coisa, eu concordo com tudo que vocês falaram, não que tenha uma opinião em cima disso, mas assim, é uma questão muito... É um alerta, ela é muito cuidadosa essa questão. Por quê? Realmente, a gente não sabe como vai ser no Brasil, como já falaram as especialistas. Mas a gente já teve um problema recente com isso aqui no Brasil, como você mesmo falou, Rafael. E nós temos que estar atentos ao que as empresas, os investidores, o mercado digital vai agir de acordo com isso. Mas nós não podemos esquecer de uma coisa. O que realmente importa nas redes sociais é a experiência do usuário. Então, não adianta nada ser da maneira como A quer ou como B quer se o usuário não quer, se ele vai migrar dali e vai para outro lugar. Então, a gente tem que estar alerta a todos esses movimentos. E nós, como especialistas ali em gestão de mídias sociais, que a gente está o tempo inteiro antenado com essas coisas, a gente foi pego de surpresa com isso. Não era uma coisa que a gente imaginava, mas era um movimento ali, como você mesmo disse, político em relação ao Meta e ao Donald Trump, porque, como você mesmo falou, ele já tinha provocado o Meta em relação a essa questão, e até quando o Mark Zuckerberg fez o anúncio, perguntaram para o Trump, quando ele parabenizou o Mark, se ele acha que foi uma resposta à crítica que ele tinha feito. E ele acredita que sim, foi uma resposta. E aqui, como bem já foi dito, o Ministério Público já pediu essa explicação dentro de 30 dias do Meta, como que vai ser. Então a gente vai ter que aguardar para ver como é que são essas coisas. Mas é inegável de que isso vai ter uma mudança na experiência do usuário, uma mudança em relação a investimento das empresas em tráfego pago e etc. E uma mudança também em relação a conteúdos que vão ser feitos, né? Como foi dito, a métrica de veracidade agora é a nota da comunidade. Tem muitos especialistas falando que não é a melhor maneira de ser feito, porque é meio que o povo decidir. Só que será que a maneira que estava sendo feito é a melhor maneira? Então nós não temos como dizer. Independente das concordâncias ou discordâncias, todo mundo tem que estar atento, né? Hoje ninguém vive sem rede social, e eu não estou falando nem numa questão de curtir ou gostar de redes sociais, é questão até financeira, né? Nós aqui estamos diretamente ao vivo pelo YouTube, que é uma outra rede social. Então imagine se o YouTube, que tem essa medida, como que ia ficar? Como que ia ficar os comentários aqui desse programa agora da Jovem Pan? Como que ia ficar os comentários depois na rede social da Rafaela, que é a apresentadora? Como que ia ficar isso? A gente não sabe bem como que vai acontecer. Mas o certo é, estamos em alerta, muita coisa está para acontecer, a gente não sabe se isso foi um discurso apenas político ou um discurso no qual ele realmente acredita nessa liberdade de expressão. A gente não sabe, a gente não conhece ele, né? Ele não é meu amigo, então a gente vai ter que ficar bem alerta para isso. Agora, Matheus, parece que